Excelentíssima senhora presidenta Marta Suplicy, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ainda bem que esse tema veio à tona na sessão de hoje, porque amanhã teremos uma audiência pública conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática e também da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, exatamente com as operadoras do Serviço Móvel de Telefonia, juntamente com o ministro Paulo Bernardo, para tratarmos desse assunto. Vale a pena lembrar também que a proposição inicial foi dos senadores Eduardo Braga e o senador Walter Pinheiro, e depois também foi apresentada uma proposição aprovada hoje na Comissão de Meio Ambiente a partir da iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg. Então, gostaria de tratar com mais profundidade um problema grave que atinge hoje milhões de pessoas em todo o país, a questionável qualidade dos serviços de telefonia móvel e as crescentes reclamações sobre os planos comercializados que não correspondem aos termos dos contratos firmados com os clientes. São muitos os relatos de frustrações e centenas de reclamações por prejuízos. Quem já não ficou contrariado ou irritado por não conseguir comunicar-se quando quis, por ser chamado a pagar o que não devia ou por não receber serviços contratados com as operadoras? Não poder usufruir daquilo que está pagando e que está no contrato, mas que de fato não acontece. Atualmente, os dados disponíveis nos revelam a extrema precariedade dos serviços de telefonia móvel no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, a telefonia móvel é responsável hoje por mais de 78 mil atendimentos nos PROCONs em todo o país. Um número, sem dúvida, muito preocupante. Isso significa que, de uma lista de dos 10 maiores problemas ou dos 10 maiores problemas enfrentados pelos usuários e consumidores brasileiros, a telefonia celular é lamentavelmente a campeã de reclamações. Se considerarmos as 78 mil demandas sobre telefonia móvel, temos hoje este quadro. A operadora Claro respondeu por 37,56% do total das demandas, seguida pela Vivo com 15,19%, a TIM com 14,55% e a Oi com 14,44%. Os principais relatos se referem à cobrança indevida ou abusiva e há dúvidas sobre cobrança ou valor da fatura. Há também questionamentos sobre contratos e queixas por serviços não fornecidos ou pela má qualidade do atendimento. Outro dado negativo também demonstra a precariedade dos serviços de telefonia móvel no Brasil. A União Internacional das Telecomunicações considera a atual relação presente nos Estados Unidos de 1.000 linhas por antena celular como uma referência standard de qualidade. Veja só que nos Estados Unidos nós temos uma referência de 1.000 antenas, 1.000 linhas de celular por antena. Lamentavelmente, nós no Brasil já estamos com quase 5.000 linhas por antena de celular. E essa relação, que já foi de pouco mais de 2.000 linhas por antena há apenas 5 anos, continua a se deteriorar. Nas áreas metropolitanas, o cenário é ainda pior, chegando em alguns casos a mais de 10.000 linhas por antena de celular. Está claro que essa situação precária torna o serviço de baixa qualidade e de baixa confiabilidade. No Acre, estado que represento aqui no Senado, não é diferente. Temos todo tipo de problemas, de sinal, de cobrança indevida ou abusiva de contratos, de não cumprimento de serviços e de serviços não concluídos, como falha na assistência técnica. Enfrentamos ainda, há muitos anos, severas dificuldades de acesso à internet. Esse meio de comunicação que deveria trazer mais conforto e rapidez à comunicação do dia a dia e não mais estresse ao cotidiano. Os usuários do Acre sofrem com uma faixa de transferência muito baixa. Há queixas de que as empresas de telefonia oferecem contratos de fidelidade em banda larga com capacidade muito acima do que
pode ser acessado na prática. Ou seja, como exemplo, o usuário contrata 10 megabytes, mas em várias ocasiões menos de um terço dessa capacidade é verdadeiramente disponibilizada. Enfrentamos ainda o drama de ter o sinal interrompido com muita frequência e de muitas vezes o usuário discar para um telefone de sua mesma operadora e não obter sinal imediato, ou até mesmo não obtê-lo dependendo do local em que se encontra. Para este ano de 2012, o total de demandas junto ao PROCON do Acre, relativas às operadoras de telefonia fixa e móvel em todo o Estado, foi de 2.165 reclamações no período de 1º de janeiro a 1º de agosto. Para completar esse quadro de mau gosto, temos ainda de lidar com o polêmico atendimento call center das operadoras. Esse serviço não deveria exigir espera superior a 1 minuto, mas já se tornou motivo de frustrações constantes pela necessidade de enfrentarmos um irritante roteiro de descagens repetitivas sem sequer termos a garantia final de conseguir o que desejamos. Diante das centenas de reclamações de usuários de todo o país, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, suspendeu em julho e já voltou a autorizar as vendas de chips das empresas de telefonia móvel Oi, Claro e TIM em vários estados. A suspensão da venda das linhas, na verdade, representou a culminação de um processo de deterioração dos serviços e também de inoperância da agência reguladora. As operadoras contestam as críticas e sustentam que os investimentos em infraestrutura são, em parte, prejudicados pela barreira burocrática do próprio governo. Um dos entraves seria a dificuldade de expansão das antenas de celular. No entanto, as dificuldades para erguer antenas, por causa de legislações municipais restritivas, são somente parte do problema. Em outros países, há também legislações rigorosas para a implantação de redes, principalmente ambientais, como nos Estados Unidos, e, no entanto, os serviços não são tão precarizados. Cabe destacar ainda que os planos de investimentos apresentados pelas operadoras para sanar essa situação foram considerados insatisfatórios. A situação é grave. Cada dia parece significar um elo a mais na corrente de irregularidades. Hoje, outra informação preocupante foi apontada pela imprensa. A informação de que um relatório da Anatel acusa a operadora TIM de interromper propositalmente chamadas feitas pelo plano TIM Infinity. Nesse plano, é bom ressaltar, o usuário é cobrado por ligação e não por tempo. A operadora nega e diz que a rede está sendo ampliada. Segundo dados da Anatel, foram monitoradas ligações em todo o Brasil e comparadas as quedas das ligações de usuário Infinity e não Infinity. O relatório feito entre março e maio foi entregue ao Ministério Público do Paraná. Isso é muito importante, porque eles vendem a ideia de que com 25 centavos a pessoa pode fazer uma ligação sem limitação de tempo. No entanto, assim que a pessoa liga, essa ligação é interrompida e ela tem que fazer a ligação novamente. Então, de 25 centavos em 25 centavos, há um excesso de exploração por parte da TIM. A conclusão seria que a TIM estaria, entre aspas, derrubando de forma proposital as chamadas de usuário do plano Infinity, e o documento apontou índice de queda de ligações 4 vezes superior ao dos demais usuários no plano Infinity. Lembramos que o plano Infinity entrou em vigor em março de 2009 e atraiu milhões de clientes. Então questionamos, o que está acontecendo? Será essa a realidade do setor? Por tudo o que foi exposto, considero realmente necessário que o Senado da República, o governo e as operadoras trabalhem no esclarecimento público e na formatação de diretrizes capazes de corrigir todas as falhas e todos os prejuízos causados aos usuários. E, nesse sentido, reforço a importância da decisão tomada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, reforçada hoje pela Comissão de Meio Ambiente, no sentido de fazer essa audiência pública com o ministro
Obrigado, senhor presidente. Essa audiência pública que acontecerá amanhã conjuntamente da Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Meio Ambiente. É importante termos de todos os responsáveis respostas claras sobre o que vem ocorrendo e quais decisões que serão tomadas para dar atenção especial à qualidade da rede e para resgatar o respeito ao consumidor. E para concluir, lembramos que temos pela frente compromissos sérios e importantes desafios. O início do serviço 4G, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014 e temos que ter serviço de qualidade para poder mostrar, inclusive, a receptividade, a hospitalidade do povo brasileiro. É tempo de agirmos com fiscalização, transparência e firmeza. Esse era o meu registro, senhor presidente. Pediria, se possível, 1 minuto a mais, só para... Nesse minuto final, senhor presidente, eu requeiro o voto de pesar pelo falecimento do professor Raimundo Gomes de Oliveira, o conhecido como professor Raimundo Louro, ocorrido na noite do último sábado em Rio Branco, no Acre. A população do Acre está de luto, o governador Tião Viana decretou 3 dias de luto pelo falecimento do professor Raimundo Gomes de Oliveira, um homem de 88 anos que prestou grandes serviços à educação do Acre, particularmente ao Colégio Acreano, que é um dos mais respeitáveis colégio de ensino secundário em Rio Branco, e ele trabalhou durante muitos anos como diretor dessa escola, o professor Raimundo Gomes de Oliveira, a quem tive o orgulho de tê-lo como professor de português também. Então, apresento esse voto de pesar e gostaria que a mesa pudesse levar ao conhecimento dos seus familiares e também ao Colégio Acreano no estado do Acre. Muito obrigado.